Olá, meu nome é Rafaela e agora eu vou falar sobre as causas de suspeição. Bom, no que se refere à atuação do juiz, é necessário que esta esteja pautada no princípio da imparcialidade. Nesse sentido, há as hipóteses de impedimento, que foi abordado anteriormente, e as hipóteses de suspeição. Suspeição ocorre quando o juiz, por uma condição pessoal, por exemplo, se ele for amigo íntimo de uma das partes, ou por seu posicionamento na lide, tem a sua imparcialidade questionada. Se isso ocorrer, é possível que ele tenha que seja afastada a sua competência para aquele caso concreto, de modo que o juiz não possa exercer a sua jurisdição naquele caso. Bom, as causas de suspeição, elas estão relacionadas ao ânimo subjetivo do juiz quanto às partes, e normalmente elas são originadas externamente ao processo, ou seja, as causas de suspeição, as possíveis causas, normalmente elas têm origem fora deste. Por isso elas recebem o nome, são denominadas de causas de incapacidade subjetiva do juiz, e estão inseridas no artigo 254 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, qualquer das partes podem recusar o juiz naquele caso, nas seguintes hipóteses. Bom, a primeira delas é se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de alguma das partes. Isso é muito claro porque, se ele for amigo, ele pode beneficiar aquela parte, e se ele for inimigo, ele pode prejudicar qualquer delas. Os incisos 2 e 3, eles vêm dizendo que se ele, o juiz, seu cônjuge, ascendente, descendente ou parente até terceiro grau, se eles estiverem respondendo a processo por fato análogo, ou seja, parecido, ou então se eles tiverem se sustentar demanda que deva ser julgado por qualquer das partes. Nesse caso também cabe a suspeição. Os incisos 4 e 5 afirmam que se o juiz tiver aconselhado, se for credor ou devedor, tutor ou curador de alguma das partes, também não pode. E, por fim, se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade que tenha interesse no processo. Agora, um questionamento importante sobre o tema. As hipóteses de suspeição que estão inseridas no artigo 254, elas são um rol exaustivo ou exemplificativo? Bom, a resposta está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que a suspeição, esse rol de suspeições, ele é um rol exemplificativo. Isto porque entende-se que o reconhecimento de alguma hipótese de suspeição do juiz, para isso não é necessário a perfeita adequação da realidade àquelas hipóteses que eu disse anteriormente. Para isso basta a constatação do efetivo comprometimento do julgador com a causa. Isso é muito importante, pois considera-se que pode haver alguma causa de suspeição que não seja aquelas. Então, pode ser que alguma causa fora dessas que são inseridas no artigo 254 possa causar a suspeição do juiz. O artigo 256 do Código de Processo Penal trata da suspeição artificiosa, determinando que a suspeição não será reconhecida nem declarada se a parte injuriar o juiz ou se de propósito der motivo para criá-la. Assim, o CPP ele veda a má-fé em casos em que a parte crie propositalmente uma possível causa de suspeição para afastar a competência de um juiz. Pois, conforme o artigo 256, nesses casos em que a parte criar o motivo ou injuriar o juiz, esta não será declarada. Agora, saindo um pouquinho das causas de suspeição, eu vou tratar sobre as garantias e vedações dos juízes. As garantias dos juízes estão inseridas no artigo 95 da Constituição Federal. A primeira delas é a vitaliciedade, no qual veda a demissão ou afastamento do juiz, salvo os motivos estabelecidos em lei. Essa garantia ela só será adquirida no primeiro grau após 2 anos de exercício e conforme deliberação do tribunal ao qual o juiz esteja vinculado. Nos demais casos, será após a sentença transitada em julgado. A segunda garantia é a inamovibilidade. Ela diz respeito que o juiz não será removido ou promovido sem o seu consentimento.
visa garantir que não haja troca de juízes para beneficiar ou prejudicar alguma parte durante um processo. E a terceira é a irredutibilidade de subsídios, ou seja, o juiz não terá seus vencimentos reduzidos, salvo os motivos previstos na lei. No que se refere às vedações, elas estão inseridas no parágrafo único desse artigo 95 da Constituição Federal. E entre elas está veda exercer atividade, ainda que em disponibilidade, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretextos custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos para evitar que esse juiz ainda tenha alguma influência sobre o processo. E essas são as vedações e as garantias dos juízes.